Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Saúde e Nutrição. Hoje eu vou falar de um tema que vocês adoram, que é Mulheres 40 mais, como cuidar da sua saúde. E para isso eu trouxe uma convidada super especial, que é a nossa nutricionista lá da clínica, a doutora Estela. A Estela é nutricionista esportiva, funcional, especialista em saúde da mulher, emagrecimento e comportamento. Então estamos aqui de novo, né, Estela? Seja muito bem-vinda a mais um episódio. Estou muito feliz, né, de ter aqui esse bate-papo com você. Muito obrigada, um prazer sempre estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então já vamos começar com aquela pergunta que todo mundo quer saber, hein? Como que a nutrição, Estela, pode ajudar a gerenciar os sintomas da menopausa e principalmente aquela queixa, né, que é o ganho de peso, né? As mulheres reclamam muito do metabolismo mais lento, aquele acúmulo de gordura abdominal. Então, como que nós, nutricionistas, podemos ajudar? Certo. Bom, hoje em dia, né, a mulher na menopausa é outra mulher de antigamente. Hoje a gente tem aí o que mais temos, né? Exemplos de mulheres 40 mais, 50 mais, 60 mais, que a gente olha e fala assim, meu Deus, que mulher maravilhosa, ela tá na melhor fase dela. Então, temos aí exemplos de mulheres assim para mostrar pra gente que não tem que ser aquela menopausa sofrida, né, principalmente aquela transição da perimenopausa, aqueles anos antes da menopausa em si, que são os anos mais importantes, digamos assim, onde essa mulher mais sofre se ela tiver com desequilíbrios hormonais, se ela tiver com um estilo de vida ruim, se ela não estiver sendo bem acompanhada, né, profissionalmente. Então, a primeira coisa é isso, ser bem acompanhada. Ela precisa ter uma nutricionista funcional, integrativa, que vai ali conectar corpo e mente, as emoções, tudo isso vai contar muito. E uma ginecologista também, de confiança, que ela consiga estar sempre anualmente fazendo seus exames, fazendo seu check-up, avaliando ali a necessidade de uma reposição ou não. E isso pode ser feito com a ginecologista e pode ser feito também de forma com nutrientes e suplementos com a gente, né? Então, eu diria que hoje nós temos muitos exemplos disso. Eu estava até conversando isso com o paciente. E ela falou: a minha meta é justamente essa, é chegar nos 60 anos como a minha sogra. Que ela tá bem, ela tá com músculo, ela tá com vigor. É diferente, por exemplo, da minha mãe quando ela tava na menopausa, ela falou, né? Minha mãe, ela tava cheia de coisa, ela tava com depressão, ela tava. Então, uma coisa é você ser acompanhada, outra coisa é você estar sozinha e achar que é assim mesmo. Não é assim mesmo, né? Vivemos aí no século XXI, pelo amor de Deus, o que mais a gente tem é conhecimento e tecnologia para fazer com que essa menopausa seja mais tranquila. E aí, assim, eu posso dizer que, em ordem de prioridades, a gente teria primeiro focar mais em nutrição do que em calorias. Então, assim como a TPM, por exemplo, mulher ali em idade fértil, a mulher na menopausa, perimenopausa, ela precisa muito estar bem nutrida. Então, assim, a tireoide dela precisa estar funcionando muito bem, o sono dela precisa estar com qualidade, porque ela também tem queda de hormônios, né, estradiol e progesterona, por exemplo, que vão impactar nessa qualidade do sono. E a gente sabe que vira uma bola de neve ruim, vira um ciclo ruim. Uma vez que ela tem dificuldade de dormir, por conta da ansiedade, por conta dos hormônios, ela não dorme bem. Aí no dia seguinte ela tá pior ainda, a energia tá péssima, a ansiedade tá maior, a fome aumenta. Então, assim, nunca é uma coisa isolada, é sempre um conjunto de coisas. Outra coisa, construção de músculo, construção de massa magra nesse corpo. Claro que a gente sabe que quanto mais a gente vai fazendo esse banco de reserva de músculo ao longo da vida, melhor, né? Mais forte essa mulher vai estar na menopausa, mais definida, com mais um metabolismo mais acelerado, mais rápido, né? A gente sabe que quando essa mulher não tem massa magra, o metabolismo dela vai ficar mais lento. E tem muitas que falam, né, que, não, eu vou fazer só um aeróbico, né, e deixam a musculação de lado. É extremamente importante. Agora, a suplementação é essencial, né? A gente pode falar mais disso detalhadamente. O foco em saciedade, então, um aumento de proteína, o que é uma coisa extremamente difícil E as mulheres têm nessa fase. muita dificuldade, né? Muita, muita, muita. Principalmente nessa fase. Onde elas ficam meio assim com a proteína, não querem comer, ou tem uma dificuldade, ou a digestão não tá tão legal. A preferência é muito maior por carboidrato. E tem que ser justamente o contrário, né? Pra gente conseguir regular, diminuir esse pico glicêmico. Não é que a gente vai cortar carboidrato, nem pensar. Mas a proteína, ela tem que ser maior. As gorduras boas também, aumentar a fibra. Então, fazer esse controle de proteína para diminuir o índice glicêmico, o pico glicêmico, é fundamental também. Agora,
Eu acredito que o controle emocional também tem que ser um pilar na vida dessa mulher. Então, ela estar ali fazendo algo que ela goste, né? Tem muitas mulheres que chegam nessa fase, e elas estão muito esgotadas, elas estão super cansadas, sobrecarregadas. Então, priorizar momentos de descanso, momentos de pausa, colocar um hobby na vida dela, encontrar mais prazer, encontrar mais momentos de felicidade mesmo, faz toda a diferença, principalmente para o mental dessa mulher na menopausa. Eu gosto de falar que saúde, né, é físico e mente, né? Não tem como a gente separar as duas coisas, né? Sim. Até porque aí tá o equilíbrio. E, obviamente, gente, embora a gente consegue atuar com a paciente na menopausa, né? A mulher já estando na menopausa, a gente tem que pensar no equilíbrio pré também, né? Justamente eu falo, né? Eu gosto daquela frase, né? Arrumar o telhado antes da chuva cair, Uhum. né? Justamente porque, às vezes a mulher ali, ela tá lidando com uma fase já tão difícil, né? Já tá lidando com um sono que não tá tão legal, tá tendo calorão à noite, tá tendo sintomas que tá sendo difícil dela conseguir regular naquele momento. Então, se ela tiver que lidar também com alterações, às vezes, relacionadas à dieta que ela vai ter que fazer também, né? Uhum. É muito mais sobre nutrir, obviamente, do que retirar. Mas às Uhum. vezes fica muita coisa para essa mulher lidar, né? Então, assim, é importante a gente falar também sobre isso. Hoje a mulher, basicamente, a gente tem 10 anos de climatério, né? Então, a gente começar também a ter esses cuidados prévios, é importante a gente chamar a atenção para isso. Por quê? É muito comum escutar no consultório, né, as mulheres de 30 anos, né, sei lá, meu metabolismo reduziu com 30 anos. Sim, algumas coisas começam a acontecer com 30 anos. Você também começa a ter menos tempo, aí você às vezes já tá com Uhum. filho, né, sua rotina tá puxada. Então, a gente fala muito sobre equilibrar, né? Então, tentar equilibrar essa rotina ao máximo antes da menopausa chegar é muito importante, né? Eu acredito que a nutrição, ela tem esse papel de ajudar a mulher justamente nessa nutrição, né, de trazer esses nutrientes para equilíbrio mesmo endócrino metabólico, né, que inclusive ajuda na parte hormonal também da mulher, e principalmente nessa questão de regulação de sono, né, que eu acho que é a pedrinha no sapato de muitas, principalmente Sim, já começa no climatério, né, essa sim. alteração do sono. Então, hoje a nutrição, eu acredito que ajuda bastante com essa parte da suplementação, né, em relação à parte de sintomatologia, e tem aquela queixinha, né, Estela, que a gente escuta muito, daquele acúmulo de gordura abdominal. E eu gosto de explicar que os receptores hormonais, eles mudam, né, Sim. na menopausa. Então, a mulher costuma ter aquela gordura glúteo-femoral, e aí ela passa a acumular mais gordura abdominal. Por quê? Porque ela começa a aumentar a gordura visceral. Sim. Então, ao mesmo tempo, eu explico, né? Ao mesmo tempo que a gordura visceral ela é mais fácil de acumular, na menopausa ela vai ser mais difícil, talvez, por várias questões hormonais acontecendo, quedas estrogênicas, né, mais fome emocional, ansiedade. Por isso que é muito importante também, justamente como a Estela falou, a gente ter bons profissionais aliados com a gente, para a gente não deixar aquela queda hormonal vir brusca, né? E a gente ter a ansiedade, depressão, como a gente vê muitas mulheres passando. Então, eu falo muito com as minhas pacientes, eu falo, minha mãe não fez reposição hormonal, ela não teve na época uma orientação para isso. Mas hoje a gente tem muitas opções, né? Então a gente também tem que buscar, obviamente, quem tem essa, não tem contraindicação, ter esse cuidado, né? De não deixar os hormônios caírem. E aí vem todo aquele cuidado, né? Eu, por exemplo, tenho uma paciente muito querida, que é a Juliana. A Juliana é minha paciente até hoje, já tá comigo no consultório tem uns 4 anos. E a Juliana, ela começou a fazer o acompanhamento comigo uns 2 anos antes dela entrar na menopausa. E Estela, foi tão legal o acompanhamento dela, porque ela perdeu, tipo, uns 10, 12 quilos antes de entrar. E aí, quando ela entrou, ela já estava assim, por mais que ela já tinha 40 e poucos anos, sabe? Ela equilibrou tão bem a parte hormonal dela. Hoje ela faz a reposição hormonal, mas ela já tinha adquirido alguns hábitos. Então, por isso que eu gosto de falar muito sobre isso também. Hoje, se você está escutando, já está no climatério, já está vendo alterações hormonais, já vai buscando, né, maneiras de equilibrar melhor a sua saúde. Agora, se você também já está nesse processo, né, e quer uma ajuda também em relação a isso, obviamente não deixe de buscar, porque com certeza a nutrição ela vai te trazer uma segurança muito maior, tanto no equilíbrio da dieta, né, quanto na parte da suplementação, né, que eu acredito que a gente consegue ajudar. Tem os fitoestrógenos, magnésio, a própria creatina. A Estela também falou uma coisa muito importante, que é sobre a questão do músculo, né? Eu falo que músculo é igual ao XP, né? É investimento. Então, assim, quanto mais cedo você começa, melhor para Sim. você, porque já é natural a gente ter quedas, né?
musculares aí de perda muscular ao longo da vida. Então, assim, não fica deixando, né, gente? A gente tem um hábito ruim de procrastinar, né? De falar, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço musculação, daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco eu faço aquilo. Não, tomar as iniciativas certas, até porque o músculo, ele é o que mais acelera o metabolismo. Né? Então, é aquilo que a gente tem certeza que ajuda muito a acelerar o metabolismo. Se é natural da idade a gente já ter queda metabólica, né, durante a vida, então é a melhor maneira da gente tentar manter essa atividade, Sim. né? É assim, os estudos eles mostram que a queda brusca de metabolismo, ela acontece assim, com mais de 60 anos, não é assim do jeito que a gente imagina, igual você falou. Sim. Ai, tô com 30 anos, meu metabolismo já começou a cair. Não, minha querida, é porque você tá em uma fase de vida onde você tá menos ativa, onde você tá comendo mais, abrindo mais exceções. Tá com Tem mais mais problemas, mais demandas. merecimentos no final de Sim, tô semana. cansado, eu mereço comer um negocinho. Então, isso acontece mais por conta disso, não é por conta da queda do metabolismo em si. Na menopausa acontece mais por conta da oscilação hormonal Hormonais. e com isso emocional, que impacta na forma emocional e tudo mais, do que por conta da idade em si. Se fosse por conta da idade em si, a gente não, a gente vê na internet hoje aí um monte de gente idosa aí com 60, 70, 80 anos que estão super bem, que estão lá treinando, super ativas, com saúde, com vigor, cheias de vida. Então, não vamos ficar botando culpa na idade, não. Realmente, É, e falar isso, né, Estela? O metabolismo, de fato, ele reduz após 60 anos, hein, sim, gente? De fato, né? Que reduz 200, 300 calorias de taxa metabólica basal. sim, Legal a exatamente. gente ter essa informação aí. Quando você falar que Exatamente. seu metabolismo está reduzindo, ó, Não é. repense. Eu sempre falo assim, olha, não é pela idade, mas o seu corpo ele vai ficando sim mais cansado, mais sobrecarregado, você vai ficando mais sedentária, você vai ganhando mais gordura, porque né, a tendência é que você vai ganhando mais gordura e vai perdendo músculo. Esse é o natural, a gente tem que estar sempre remando contra a maré. Então, a gente precisa fazer justamente o trabalho oposto. Assim, se a tendência é ganhar gordura e perder músculo, então eu vou trabalhar para fazer o contrário. E aí, assim, você falou da sua paciente, eu tenho uma exatamente assim também, a Dani. Ela tá comigo há muitos anos já, e a preocupação dela era essa: olha, eu preciso estar bem na menopausa, porque a minha mãe foi assim, péssimo. Eu fiquei traumatizada vendo a minha mãe. E é agora que ela tá entrando, mas ela já perdeu mais de 10 quilos. E eu falei com ela: olha, para você ter uma menopausa saudável, mais equilibrada, sem um monte de sintoma, você precisa cuidar ali na perimenopausa, que são os 10 anos, 8 anos ali, antes da menopausa em si. E pronto, fizemos isso, estamos fazendo isso. E ela tá agora sim começando a oscilar os hormônios e não tá sentindo. Né? Tá fazendo acompanhamento com o É porque, gineco e assim, é tá legal tudo vocês bem. pensarem o seguinte, ó, pensa só, você chegar na menopausa, acima do peso, cheio de gordura visceral, um estilo de vida inadequado, sedentário e ainda ter que lidar com a queda hormonal. É complexo, gente, é muito complexo. Uma coisa é Sim. você já tá com a vida mais ou menos, já tem bons hábitos, né? E beleza, chegou só a alteração hormonal. Fica muito mais Uhum. fácil lidar com a alteração hormonal do que com todas as mudanças juntas, como eu falei, né, Sim. gente? Então, é importante. Eu acho que assim, nunca existe, não tem idade para poder mudar, né? Eu tenho pacientes de 70 anos no consultório, 60 e poucos Uhum. anos. Então, o que tem que acontecer, né, é essa boa vontade da gente entender que a gente merece se cuidar, né? A gente pode viver melhor, a gente pode ter mais disposição, mais energia, né? E Sim, com isso, enfim, ter uma qualidade de vida bem melhor. com certeza. É isso aí. E vamos lá, muitas mulheres, né, acabam piorando muito os sintomas de ansiedade e depressão nessa fase, que agrava ainda mais o ganho de peso, né, justamente pela fome emocional. E me conta um pouquinho assim, nos seus atendimentos, Estela, como que você atua na nutrição com essas mulheres? Tá, a primeira coisa é entender que essa mulher ela vai ter que trabalhar sempre alguns pilares na vida dela, que vão ter que ser inegociáveis, que sem isso ela vai ter uma saúde mental muito prejudicada. Então, por exemplo, a atividade física, ela tem que ser considerada como um remédio para essa mulher. Não adianta, ela tem que fazer, tem que ser constante nisso. Não pode ser, é quando eu quero ir, quando eu tô a fim de ir. Não, tem que ter uma atividade física, porque isso vai impactar tanto na saúde dela, no metabolismo, mas principalmente na saúde mental. Assim também como o sono de qualidade, que é o que a gente estava falando, que é uma das grandes dificuldades dessa mulher, justamente porque ela tem oscilações hormonais que vão atrapalhar o sono dela. E aí ela acorda de madrugada, então atrapalha ali a produção de melatonina, fica prejudicada, daí a gente vai precisar suplementar, a gente vai precisar atuar em cima disso. Então, é o que você tinha falado antes. Temos um problema, então vamos resolver o problema. Nem tudo é exatamente resolvido com a modulação hormonal, digamos assim. Então, por exemplo, se o sono tá ruim,
a gente vai sim entrar com suplementação e estratégias nutricionais para melhorar esse sono, né? Se eu tô desanimada para treinar, se eu tô sem energia para treinar, a gente vai traçar ali metas, a gente vai traçar um plano de ação, a gente vai colocar uma coenzima Q10, a gente vai colocar uma creatina, aumentar a proteína para a gente melhorar essa performance no treino, até mesmo a energia para ela ir treinar. Então, eu diria que assim, são os dois pilares principais, mas o terceiro, não menos importante, é justamente ela ter momentos de prazer na vida dela, justamente o que eu falei no início, para a saúde mental acontecer. Porque eu percebo que na menopausa, geralmente, essa mulher ela já está numa fase onde os filhos estão ali querendo sair de casa, ou enfim, o trabalho já tá diferente de como era antes, e aí o relacionamento já não tá o mesmo, então priorizar mesmo hobbies, coisas que vão trazer prazer pra ela, que vão reviver essa vontade dela de viver, sabe? Essa libido, não só libido com relação à vida sexual, mas a libido da vida mesmo, sabe? Inclusive, a vida sexual também é um pilar muito importante dessa mulher, por isso que tem sim que ter, isso tem que ser levado em consideração, sim. Não é normal, não é tipo, ah, tá, estou na menopausa, é normal não ter libido. Não, não é. Tem que ter Até sim porque tem ajuda. opções para isso, né? Exatamente. E é algo que vai fazer muita diferença na saúde mental dessa mulher, muita. Então, tem que ser, sim, priorizado. E eu gosto de falar muito com as pacientes sobre a questão de se colocar na agenda, tá? Quando a gente olha o exercício, parar de olhar o exercício como obrigação, se você não tem hábito. Exercício físico é o seu momento da agenda, o seu filho vai crescer, né? Então, se você não se colocar na agenda, você nunca vai ter essa prioridade. Obviamente, hoje a gente está falando muito da musculação, bem, faça musculação, coloque a musculação na sua agenda, mas também complete com um hobby, né? Eu falo muito com as mulheres, gente, encontrem coisas que vocês gostam de fazer, isso é muito importante. E às vezes eu pergunto para paciente assim, você trabalha, cuida de filho, cuida de casa, tá? Qual a hora que você tá na sua agenda aí? E muitas vezes a gente fica nessa briga, né, com o peso, mas a gente não consegue ver. A mulher não tem o horário dela e ela não consegue ver que o exercício físico justamente talvez é o momento que ela tá ali. Não é obrigação, ela tá ali cuidando do corpo, da parte física e da parte mental. Então a gente também tem que começar a ver as coisas do jeito certo, né? Para que justamente isso sirva de motivação. Falando um pouco da parte da motivação, né, Estela? Muitas pessoas têm dificuldade com essa parte de motivação. E eu falo que a gente tem motivação certa e motivação errada. O que é motivação certa? A motivação certa é quando eu tenho um objetivo e eu caminho em direção a ele, né? Por exemplo, Bárbara, eu tenho um objetivo. Esse ano eu quero emagrecer, eu quero, né, cuidar melhor da minha vida, ter um estilo de vida mais saudável. Essa é a motivação certa. Com isso, eu vou fazer algumas metas, alguns planos. Eu vou na nutricionista, eu vou começar a fazer academia, para eu poder me mover em direção a essa minha motivação, que é o resultado final. E, infelizmente, a gente tem as motivações erradas sendo jogadas a todo momento, que é o quê? O prazer imediato, né? Então, é difícil esse jogo, principalmente quando você não tem inteligência emocional para poder lidar com isso. Por isso que a gente fala que acompanhamento é importante quando a gente está falando dessa fome emocional, né? Principalmente nessas pacientes mais ansiosas, que já tem um histórico de depressão, tá? Então, é legal a gente trazer isso para vocês também, porque são coisas importantes, né? Então, bem, busque essa motivação, né? Coloque ali o seu horário na agenda. Você pode começar, eu falo com o paciente quando ele não faz nada, comece com o que você gosta, sabe? Abra o seu coração para algo novo. Às vezes a gente também pega essas mulheres, né, com 40 a mais e nunca tentaram nenhum esporte. Você pergunta, o que você gosta? Eu não gosto de nada. Gente, mas não é possível, você não gosta de nada? Você já abriu seu coração para você tentar alguma coisa? E muitas vezes você vê que a pessoa nunca nem tentou, sabe? Porque é uma época diferente, né? Então, hoje, com as mulheres de 30, 20 anos, elas têm, né, um estímulo maior. Hoje, por exemplo, eu jogo beach tênis lá, até que tem bastante gente de várias idades, é muito legal isso. Mas a gente pode se descobrir um pouco mais, né? A gente também pode juntar, eu falo, né, o útil ao agradável, que é justamente trazer, peraí, a musculação tem que fazer, tá? Vamos colocar ela na agenda. Mas, bem, eu posso colocar uma caminhada se eu gostar. Eu posso colocar um beach tênis, uma natação, né? Então, também pensar um pouco fora da caixa, né? Porque a gente também tem muito essa coisa da comparação, né? Eu sei que preciso fazer musculação. Tem que fazer musculação 5 vezes? Não, gente. Não tem que fazer musculação 5 vezes. Então, é começar, literalmente, a fazer. Faz, depois vai melhorando. Então, primeiro, coloca você na agenda, né? Coloca seu horáriozinho ali. Começa fazendo aquilo que você gosta mais, aquilo que você vai encaixar, até virar um hábito. Aí você vem melhorando, aí você vem realmente fazendo. Mas lembrando, mais uma vez, né, que o mais importante é a constância, né? Justamente para ela poder chegar nessa fase aí, dessa demanda que a gente está falando de ansiedade, depressão. Essa ansiedade e depressão, ela acontece principalmente por quedas
hormonais, né? Que Sim. podem ser minimizadas com reposição hormonal e com a parte nutricional também, tá? Uhum. Complexo B, enfim, magnésio. Na nutrição, hoje a gente tem um poder muito grande em ajudar o paciente, né, com esses cofatores ali para produção, né, hormonal, né, Estela? Muito legal a gente falar isso também. Então já vamos entrar nessa parte. Hoje, nessa parte de suplementação, o que que você acredita ser, assim, importante, né, fundamental, na verdade, para essas mulheres 40 mais? Certo. Você chegou a falar de algumas coisas aí, e de todas elas, a minha preferida, a minha queridinha, é a coenzima Q10, seja em forma de cava Q10, enfim, ubiquinona, enfim. A coenzima Q10, para mim, é uma das melhores suplementações para essa mulher. Assim também como alguns outros minerais e vitaminas que estão aí muito relacionadas à saúde da tireoide. Progesterona e tireoide, né, andam muito juntas. Então, uma vez que se tem essa queda de progesterona, a gente precisa olhar com mais carinho para essa tireoide. Então, assim, além da coenzima, a gente tem lá o magnésio, a gente tem o zinco, a gente tem, enfim, outros minerais também relacionados que muitas vezes vão precisar ser suplementados também. Então, não vai adiantar, às vezes, só da alimentação. Tudo vai depender de cada mulher. Agora, os fitoestrógenos, né, como você comentou. Então, a gente tem aí tanto como suplementar isso, fitoterápicos e por aí vai, quanto dos alimentos. A gente tem aí a linhaça, a gente tem o tofu, a gente tem a própria soja, o leite de soja, enfim. Chás também, Os né? chás também, enfim. Sempre ficar de olho nas deficiências nutricionais, que são muito comuns. Então, deficiência de ferro, né? A gente tem muito aí ferritina baixa, a vitamina D baixa, a vitamina B12 baixa, que é super comum. Então, sempre de olho nessas deficiências. O cálcio sempre é assim, um nutriente extremamente importante e eu vejo um pouco negligenciado, assim. Geralmente é suplementado só quando essa mulher já tá Com com osteopenia. osteopenia e tudo mais. Então, não, o cálcio tem que ser sim suplementado, sempre junto com a vitamina K2, sempre junto com a vitamina D, por conta da absorção, E essa né? fase, gente, é legal de falar. A osteoporose e a osteopenia começam nessa fase, né? Muitas vezes a gente vai descobrir lá por volta de 60. Sim. Mas justamente é a negligência dessa fase que gera, né, essa perda óssea aí lá mais para mais tarde. Sim, exatamente. Eu já acompanhei muitos casos, assim, de mulheres que tiveram em algum período, aí suplementava. Depois nunca mais suplementou. Gente, pelo amor de Deus. Tem que ter esse acompanhamento, sim, e tem que ter essa suplementação. Agora, fora isso, né, suplementos que vão facilitar o dia a dia. Então, a própria creatina, que é um indispensável aí, tanto para a saúde muscular quanto para a saúde mental também. A gente tem muito Uhum. estudo falando sobre isso. E fatores que vão ajudar. Então, vamos lá. Uma proteína em pó, muitas vezes vai ser necessária, porque essa mulher não vai, se ela tem uma vida agitada, corrida, ela não vai conseguir essa demanda toda através da alimentação, porque vão ser fontes de proteína ali através da carne, do ovo, que ela não vai estar tão afim assim de comer em grandes quantidades. E Uhum. aí o suplemento em pó vai ajudar, o whey protein, a proteína vegana também vai ajudar. E aí olhar pros calos. Então, se o sono tá ruim, a gente vai suplementar ali um magnésio, junto com uma melatonina, junto com um mixinho de fitoterápicos para aumentar o GABA, o relaxamento, diminuir a ansiedade. Então, a atividade física tá com falta de energia para ir. Então, vamos colocar ali um pré-treino bacana, sem ser esses pré-treinos cheios de cafeína, cheio de coisas químicas, para ela ter mais energia para ir treinar também. É assim, é simples, sabe? Não é um bicho de sete cabeças. Mas não adianta. Eu tenho muitas pacientes que chegam nessa fase de perimenopausa, menopausa, e falam: porque a fulana tá tomando um colágeno da blogueira, e aí você vai ver o colágeno tem um monte de porcaria lá no meio, não vai servir pra nada, não vai fazer diferença nenhuma, e ela tá lá, mais se intoxicando do que tudo. Mas um colágeno de boa qualidade pode fazer sim diferença. Se ela tiver associada, então, a procedimento estético, vai fazer muito bem pra essa mulher, ela vai chegar com muita autoestima. Então, Saber o que o é importante para acompanhamento, ela também, sim, o né? acompanhamento traz essa individualidade, sabe? Eu acho que são duas coisas muito importantes da gente ressaltar. Primeiro é dessa demanda de você estar de olho nos exames de sangue, né, para poder saber como que estão os seus nutrientes. Isso é fundamental, porque embora a gente tenha muita opção ali, suplementos 30 mais, 40 mais, 50 mais, o primeiro ponto é seus estoques estarem bons, né? Seu ferro tá bom, sua ferritina tá ok, a sua vitamina D. Primeiro você vai organizar a sua demanda corporal, né? E aí, beleza. Em segundo momento ali, quando você passa por uma consulta, você vai avaliar suas necessidades, como a gente está falando. Poxa, né, menopausa, o sono não fica legal, então nós vamos priorizar os suplementos para o sono. Então a gente tem uma gama muito grande hoje de oferta, né? Então, poxa, coenzima Q10, creatina, ômega 3,
complexo B, cálcio, por aí vai, né? Mas o mais importante é o como usar, né? Então a gente deixar isso bem fixado. Dúvidas hoje que a gente tem, igual ali, por exemplo, é importante a gente saber hoje se uma mulher, pessoal, tem 60 quilos, né? Vamos dizer que no mínimo ela deveria consumir 1,5 gramas por quilo de peso, né? Para ela poder manter essa massa muscular dela mais alta. O bom mesmo é 2, vamos dizer, por volta ali, a gente gosta, né? Os nossos cálculos são por volta de 2. Ou seja, ela precisaria de 90 gramas de proteína. Se ela comer 100 gramas de frango no almoço, no jantar, que às vezes nem acontece, né? Porque às vezes a mulher nem janta, ela tem 60. Então tá faltando 30 aí. Né? Se ela comer 2 ovos de manhã, tem 72. Então, muitas vezes, né, a gente precisa, né, é interessante a gente complementar via suplementação, né, caso essa mulher realmente não ingira, né, justamente porque é uma conta complexa, principalmente para as mulheres, né, que gostam muito mais do carboidrato do que da proteína, né? Sim. Então, é algo muito mais normal a gente de consumir, né? Sim. E tem alguma coisa, Estela, que você acredita que enfim, que as mulheres devem ficar atentas quando a gente fala em menopausa, assim, além, obviamente, da alimentação que a gente falou, né? Ter uma alimentação regrada, né? Obviamente, nós falamos muito do cuidado prévio, né? Já se preparar para, né? Então, já ir controlando esse peso, já ir buscando ajuda nutricional para quando chegar ali não precisar de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, esses cuidados com a nutrição, os exames de sangue em dia, né? Para justamente você já ter o suplemento que você precisa. Sim. E tem alguma coisa que você acredita que elas devem otimizar, buscar mais? Os hobbies também a gente falou, né? Sim. Acho que é muito legal falar de hobby, porque ele, né, nutre nosso bem-estar mesmo, a nossa cabecinha. Você acha que tem alguma coisa que elas devem evitar? Olha, eu diria que a bebida alcoólica é um dos top 1 aí do que se evitar, né? O metabolismo de detoxificação já não tá mais gostando tanto assim do álcool, E enfim, a gente acaba sendo uma sente. toxina, assim. E o que acontece, eu vejo muito isso acontecer, justamente é isso. Por falta dos hobbies, por falta dos É a prazeres, pela motivação, a mudança, motivação. sim. Eu digo sempre que assim, essa mulher na menopausa é aquela mulher que tem que colocar a máscara de oxigênio nela, né? Aquela frase que a gente conhece bem aí no avião. O avião tá caindo. Se você não colocar a máscara em você primeiro, você não vai conseguir salvar outra pessoa. E essa mulher, ela tá muito acostumada a estar sempre salvando todo mundo, menos ela. Então, ela prioriza os filhos, ela prioriza o trabalho, ela prioriza o marido, ela prioriza a casa e ela não se prioriza, ela não se coloca na agenda, como você disse. Então, chega aquele momento que, se ela não fizer isso, vai dar muito ruim pra ela. Ela vai ter, assim, um desequilíbrio hormonal muito grande. E, ao mesmo tempo, justamente por conta dessa oscilação hormonal, ela sente mais necessidade de comer coisas prazerosas e de beber, desse convívio social. Então, se ela não tem essa inteligência emocional e não sabe lidar com essas emoções, se ela não coloca o racional nela acima do emocional, ela vai acabar se afundando, porque ela vai acabar buscando esse prazer na comida, na bebida. E tá errado. Ela tem que buscar esse prazer sim, só que de outras formas. Você Senão ela falou vai uma se coisa prejudicar. muito importante, mas não é só para menopausa, né, gente? Nós estamos falando 40 mais, mas as pessoas têm muita dificuldade de colocá-las na agenda, né? E justamente, muitas vezes essa comida vem como recompensa, tanto pelo ambiente, né? Que já são de pessoas ali, às vezes, que. Essa semana eu atendi uma paciente no online e ela é estudante de concurso. E ela estava me falando que ela precisava de uma alimentação fácil, que ano passado ela engordou muito. A única coisa que ela não deixou de fazer foi treinar, embora os treinos dela não sejam maravilhosos, ela se manteve treinando. Mas ela estava muito relapsa com a alimentação. E aí ela está buscando esse acompanhamento para ela poder emagrecer esse ano. E aí eu conversando com ela, nas falas dela, né, ela me ressaltou que, bem, o final de semana dela, dia de semana ela até se alimenta bem, mas sem muita conta, então ela erra ali também, né? E chega final de semana, ela come sem lei. Então ela já começa de manhã, erra tudo e o ambiente dela familiar está muito voltado para bebida alcoólica, né? Ou seja, ela bebe às vezes 3 vezes na semana. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, você é estudante de concurso. Essa foi a pergunta. Eu falei, em qual momento do dia, além do exercício físico, você está na agenda? Porque a pessoa acha que ela tem que estudar o dia todo, né? Ela tem que estudar. Mas não quer dizer que ela tem que estudar o dia todo. Eu falei para ela, eu falei, busque um hobby. Porque às vezes você fica esperando chegar o final de semana. As pessoas esperam chegar o final de semana, Sim. né? E aí justamente vem essa motivação do palpável, né? Da bebida alcoólica, do doce, da comida, justamente por falta de prazer em outras áreas. Então a gente tem que ressaltar isso. A gente precisa colocar na nossa agenda, né? Nos colocar na agenda e colocar hobbies
coisas que aumentam a nossa dopamina, nossa serotonina, nosso bem-estar, né? Então, acho que assim, hoje nós falamos muito de autocuidado, então a gente espera de fato, né, que você literalmente tente arrumar o telhado antes da chuva cair, né? Que isso sirva de alerta, né, para uma mudança de hábito, de rotina e de comportamento, né? Mudar nunca é fácil, mas vale a pena, né? Eu passei por um processo de mudança, acredito você também ao longo, né, da jornada, e visualizar, eu falo, a mudança, ela impacta em todas as áreas da sua vida, né? Quando você está buscando uma mudança, você muda com as pessoas, você muda em todos os aspectos, né? Então, busque mudança, né? Então, você quer deixar mais algum recado, falar alguma coisa pro pessoal? Eu acredito que assim, olha, essa mulher, principalmente na perimenopausa, menopausa, ela vai ter um pouco mais de dificuldade justamente por conta dessa oscilação hormonal. Então, sim, se ela conseguir arrumar esse terreno antes, melhor ainda. Mas é justamente isso que você falou agora no final. Ela vai ter impacto em todas as áreas da vida dela, né? Não só essa mulher na menopausa, mas todo mundo. Sim. Quando a gente cuida mais da nossa alimentação, do nosso bem-estar, a gente vive melhor. Você falou do caso da estudante. Caramba, se as pessoas soubessem o tanto de melhora na performance cognitiva, de memória, concentração, ela tem quando ela muda a alimentação dela, quando ela consegue se nutrir melhor, quando ela bota o corpo dela para suar, para se movimentar, para produzir hormônios. Se as pessoas soubessem, elas realmente colocavam isso como algo assim pontual, uma obrigação, como se fosse um remédio que você tem que tomar todos os dias. Então, Quem vive sabe, né? quem vive sabe, exatamente. É assim, algo que é notável. Esses dias eu tava vendo um memezinho assim no Instagram falando assim, gente, eu sinto muito lhe dizer, mas se você cuidar da sua alimentação, dormir melhor, pegar um pouquinho de sol e fazer atividade física, você realmente melhora a sua saúde mental. Tipo, não era invenção, não, é verdade. E é verdade, é o básico que a gente precisa fazer bem feito ali. Sim. Que faz, sim, toda a diferença na nossa vida, em todas as áreas, né? Não é só na nossa vida, como você disse. Impacta no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua performance, na sua energia, Autoconfiança, tudo. em tudo. Você criando esse ambiente aí é melhor do que você. Claro que a gente sabe que o ambiente ele impacta demais, né? No caso, igual você falou dessa sua paciente, que os familiares bebem muito. E aí, sim, fica mais difícil, mas você tem que ou se afastar daquele ambiente, ou você vai criar o seu Ou você ambiente. puxa a corda no contrário, né? Sim. Justamente estar no ambiente que as pessoas estão buscando essa melhoria, Sim, né? exatamente. Porque aí vai mudando o foco também. Eu gosto muito de trabalhar em grupos, com grupos, principalmente de emagrecimento por conta disso. O ambiente, para mim, é um dos fatores que mais, assim, influenciam, sem você precisar fazer tanto esforço, assim. Então, quando você tá num lugar onde tá todo mundo ali com o mesmo foco, onde tá todo mundo compartilhando as mesmas dificuldades, as vitórias, as descobertas, e todo mundo naquela vibe ali, isso faz toda a diferença para sua constância, né? Você consegue botar mais em prática, ser mais constante e logo ter mais resultado também. Então, é isso, o Top. ambiente é tudo. Com certeza. Estela, minha querida, obrigada. E eu deixo meu recado final, né? Então é isso. Arrume sua vida, né? Organize-a se você puder, né? Com antecedência. Agora, se você não tiver conseguido, né? Eu falo, passado a gente não muda, né? O que a gente muda é o presente para a gente poder mudar o futuro. Então, assuma as rédeas da situação, né? Procure ajuda, né? E comece agora. O importante, literalmente, é fazer. Sim. Vamos, né? Te espero no próximo episódio.